Agora eu não sei se... Opa, sou eu. Estou aqui, pronto. Boa noite a todos. Uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos em torno do nome do nosso Senhor Jesus. É uma bênção podermos entoar louvores ao seu nome, cantarmos com alegria, podermos ter certeza de que por meio do sangue glorioso de Cristo, nós temos a nossa adoração recebida dos mais altos céus. É sempre uma honra, é sempre um prazer, é sempre motivo de muita glória sabermos que estamos numa rua sem saída, na Vila Peri, em nossos próprios lugares, nas nossas próprias cadeiras de plástico, mas quando cantamos Santo para sempre, do mais altos céus, o Rei dos Reis e Criador do Universo nos ouve e recebe a nossa adoração. Louvado seja o nome de Deus por isso. Nós vamos hoje para Apocalipse e a gente vai ler 3 capítulos, o capítulo 17, o 18 e o 19. O nosso texto é longo, mas a mensagem é bem direta e bem pungente. A gente vai ler o texto ao longo do sermão, mas mantenha sua Bíblia aberta para você me acompanhar. Hoje nós vamos olhar a queda da Babilônia. Talvez um dos filmes favoritos da minha pequena coleção de filmes favoritos. Eu tenho muitos filmes favoritos, dá para a gente passar um tempo conversando sobre isso. Se você é meu amigo e já me perguntou sobre isso em alguma mesa de açaí, você sabe que eu entrei no modo palestrinha e comecei a falar sobre toda a minha alegria sobre a história do cinema. Mas um filme muito conhecido é Show de Truman. É um filme com o Jim Carrey, que é famoso pelas suas comédias, mas aqui ele faz algo um pouco mais dramático, onde, no Show de Truman, Truman é um homem que vive um tipo de reality show. Ele vive em uma cidade cenográfica, onde toda a sua vida é transmitida para que as pessoas se entretenham em suas casas. Todos os seus amigos, a sua esposa, o seu chefe, todos são atores em uma trama que ele não conhece. A sua cidade, o seu trabalho, as suas rotinas, tudo é roteirizado. Até que um dia ele começa a desconfiar. E quando a ficha cai, ele então entra na jornada de sair daquele cenário. Ele descobriu que o mundo ao seu redor era uma farsa. E por mais que isso fosse aterrador, por mais que isso devastasse a alma, também era o primeiro caminho para a liberdade. Irmãos, nós, ao lermos Apocalipse, nós encontramos exatamente isso. A realidade de que o mundo inteiro que nós vivemos é um grande palco. Um palco de uma cidade humana, de uma cidade guiada por um grande roteiro maligno, onde o diabo tenta fazer com que as pessoas vivam de acordo com os valores do mundo. Agostinho, no século V, escreveu talvez um dos livros mais famosos da história da igreja, que se chama Cidade de Deus. No livro, ele diz que a existência é dividida em 2 grandes cidades, cidades que se sobrepõem, uma cidade dos homens e uma cidade de Deus. E que essas 2 cidades são congregadas em torno de 2 amores. Uma cidade, a cidade dos homens, congrega-se em torno do amor próprio. Enquanto a segunda cidade, a cidade de Deus, é fundada no amor ao Senhor. Quando nós lemos Apocalipse 17, 18 e 19, nós encontramos justamente o momento em que Truman descobre que o palco onde ele viveu a sua vida era uma mera encenação. É o momento em que a cidade dos homens cai e a cidade de Deus prevalece. Aquela cidade, a Babilônia, que é a imagem que aqui é estabelecida, essa metáfora para esse sistema mundano à nossa volta, uma cidade que parecia imponente, desejável e sedutora, é aqui que ela desmorona. Todo o poder do anticristo cai por terra. O dragão e a besta são então derrotados. E então a gente tem o fim de todas as coisas. Esse é o momento em que a farsa é revelada. A mulher de luxo, que é a imagem que se estabelece sobre os valores do mundo, se revela uma prostituta embriagada com o sangue dos santos. E aquele império que parecia invencível é então despedaçado em uma hora. O cordeiro aparece não mais como vítima morta, mas como um cavaleiro que julga com justiça. É nessa visão de João que a gente vai mergulhar nessa noite. Primeiro,
a gente vai olhar para Apocalipse 17, onde a gente tem a apresentação dessa Babilônia. Depois a gente vai olhar para o anúncio da queda dessa Babilônia em Apocalipse 18. E então a própria queda da Babilônia em Apocalipse 17. Não se assuste com a quantidade de texto. A gente tem uma mensagem que chega a ser poética, que repete as mesmas ideias, mas para trazer uma mensagem central muito forte. É a mensagem de que os valores desse mundo, por mais poderosos que pareçam, ruirão com o poder da voz do Cordeiro. Primeiro, Apocalipse 17, onde nós temos a apresentação da Babilônia como a grande prostituta. Os versos 1 e 2 nos mostram a sedução dessa cidade para com as nações em volta dela. O verso 1 de Apocalipse 17 diz: um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, veio e falou comigo. Lembre que as 7 taças da ira de Deus foram derramadas no capítulo passado. E esse anjo diz: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aqui, irmãos, o anjo anuncia o julgamento da grande prostituta, que é símbolo desse sistema espiritual apóstata nos tempos do fim, certamente expressa em uma cidade literal, em um espaço realmente político, com líderes civis, mas representando todo esse poder e essa glória sobre as nações. Ela está sentada sobre muitas águas, o que representa os povos, as multidões e as nações que estão debaixo do seu poder. O seu relacionamento com os reis da terra e a embriaguez dos povos com o seu vinho indicam essa influência política e espiritual corrupta e abrangente. A prostituição aqui é símbolo dessa infidelidade religiosa, da aliança dos sistemas com os poderes terrenos. Algo típico do falso sistema religioso global aliado ao anticristo. Irmãos, aqui o mundo adora essa besta, mas esse mundo acaba sendo destruído, dominado por essa besta. Porque o falso líder, aqui a entidade religiosa e política que tenta dominar os povos, convida os povos à adoração, prometendo uma vida melhor. Mas no fim das contas, aqueles que adoram a besta acabam destruídos e dominados pela besta. A Babilônia seduz com política, com prazer, com poderes, mas embriaga os povos com o vinho da ilusão. Como a sereia de Ulisses, que encanta com sua voz, mas afoga aqueles que se aproximam, a Babilônia canta uma canção cultural por meio das séries, por meio dos gurus, por meio dos discursos, dos produtos, das canções, da moda, dos valores, e com isso seduz e arrasta almas para o caminho da destruição. Há um luxo aparente na Babilônia, mas há uma podridão muito real. É o que a gente vê do verso 3 ao verso 6. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então viu uma mulher, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. A mulher, então, é vista em um deserto, sentada sobre uma besta vermelha, escarlate, a besta de Apocalipse 13, cheia de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui tem a ideia desse poderio político, então, sendo dominado por essa grande prostituta, esses valores, essa força demoníaca, ela adornada com luxo, com púrpura, com ouro, com pedras. Mas o seu cálice era um cálice cheio de pecado, de abominações. Essa é a sedução, irmãos, da falsa religião, a sedução da apostasia, a sedução
de um cristianismo morno e culturalmente aceito. Tem aparência de nobreza e de verdade, mas é recheada de impureza e idolatria. Ela está embriagada com o sangue dos santos, indicando essa perseguição religiosa, a morte e a destruição daqueles que amavam a Deus. João se admira, não por aprovação, como quem se admira com uma coisa boa, mas se espanta diante do contraste entre a aparência e a essência da Babilônia. Porque é isso que o mundo vende para você. O mundo tem uma aparência de glória. O mundo oferece uma aparência de felicidade. O mundo oferece uma promessa que o mundo nunca vai conseguir cumprir. De que você vai finalmente encontrar a sua vida plena, abandonando a Cristo. De que você vai ter uma vida mais feliz, tendo um tipo de engajamento com a fé um tanto morno, não tão dedicado aos valores do reino assim. Talvez não tão radical assim. Tentando encontrar um caminho de continuar na igreja aos domingos. Continuar com algumas amizades, ainda ter as crianças da igreja na festa do seu filho. Mas não ter um compromisso real com Cristo Jesus. A cidade, que era digna de admiração, era na verdade um lugar homicida. Não só de perseguição religiosa, mas de morte interior para aqueles que se dobram aos valores do mundo. Irmãos, vejam, nós estamos sempre em guerra. Se somos cristãos, estamos sempre diante de uma poderosa sedução. Muitas vezes nós temos medo daqueles que se opõem à fé. Mas a Babilônia não só persegue e afronta a igreja, a Babilônia também seduz a igreja. A Babilônia não quer ser tua inimiga, a Babilônia quer ser tua parceira, quer ser tua companheira, quer te bajular. Não ache que Satanás quer destruir a sua fé xingando você. Satanás não quer te destruir humilhando você. Satanás quer te destruir elogiando você, conquistando você, fazendo você achar que os valores do mundo não são tão terríveis assim. Que o modo como o mundo aí fora enxerga família, enxerga criação de filhos, masculinidade e feminilidade, enxerga trabalho, dinheiro, recursos, como se tudo isso fossem valores que a gente pode se apropriar e amar. E aí seguimos gurus de enriquecimento que não são cristãos, gurus de masculinidade e feminilidade que não compartilham necessariamente da nossa fé, pessoas que ensinam como ganhar dinheiro ou que ensinam como criar filhos, e que parece até legal muitas vezes, mas que muitas vezes apresentam os valores do mundo de uma forma disfarçada, até falam de Jesus, mas vazios do conteúdo do evangelho. Vazios do convite à santificação da palavra, vazios da transformação e do perdão que provém do Espírito Santo. E acaba que o mundo, a Babilônia, é como uma loja de grife, com uma vitrine impecável, mas que às vezes esconde trabalho escravo nos fundos da loja. Babilônia se apresenta com refinamento, mas mata, e é sangue derramado que sustenta toda a glória da cidade dos homens. É uma besta que sustenta essa mulher. Está dos versos 7 e 8. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu não era e não é mais. Que você viu era e não é mais. E está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Aqui acontece algo muito parecido com o que a gente vê em Apocalipse 13. O anjo revela que a besta carrega a mulher, que essa besta era e já não é e está para emergir. A linguagem sugere um poder político maligno, com aparência de ressurreição, mais uma paródia da ressurreição de Cristo. Ela emerge do abismo, caminhando não para a glória, mas para a destruição. O texto sugere que a besta representa um império final, liderado pelo anticristo, com o poder do diabo. Os habitantes da terra, que não têm o nome escrito no livro da vida, vão ficar maravilhados com a besta, o que destaca o poder da sedução espiritual, que sofrerá com o juízo vindouro. Porque a falsa religião, irmãos,
se apresenta poderosa. Usa o poder político, inclusive, porque o glamour ideológico muitas vezes se apoia nas estruturas demoníacas. É como Hollywood e Wall Street, onde uma vende a fantasia e a outra banca a festa. A Babilônia é o entretenimento demoníaco. A Babilônia é o desejo por poder. A Babilônia é a força da influência financeira. A Babilônia quer nos arrastar para si, nos tirar dos valores do reino. A Babilônia não quer simplesmente dizer que nós somos um bando de otário. É isso que eu ouvia quando eu era adolescente na igreja. E meus colegas do fim do ensino fundamental, começo do ensino médio, falavam da gente que era crente. Vocês são um bando de otário. Era fácil se defender disso. Porque eu não quero ser um otário. Eu não acho que eu sou otário. O cara está me xingando aqui, errado está ele. A Babilônia é um convite para dizer, não, você tem razão. Não, vai mesmo, Jesus é gente boa mesmo. Eu gosto de Jesus. Mas será que tem que gostar tanto? Mas será que é tudo isso? Mas será que é assim que a gente deveria viver? Mas será que isso aqui não seria uma coisa válida também? Será que Jesus quer que você abra mão de tudo isso? Os valores do mundo nos seduzem e nos enganam. Nos oferecem promessas, mas promessas que não provêm do Evangelho. Infelizmente, irmãos, o mundo vai se submeter e cair na conversa sedutora da Babilônia. Do verso 9 em diante, nós lemos que os reinos do mundo se submetem a essa besta. Aqui está a mente, verso 9, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também um 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Eles têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Esse é um texto muito difícil, a gente não vai ter como lidar com ele de forma aprofundada, senão a gente vai ficar a noite inteira aqui, e o sermão pede o propósito de ser um sermão para fazer uma grande aula de teologia. Mas as 7 cabeças da besta são referência a 7 montes, uma possível alusão a Roma, também representando 7 reinos, ou 7 sistemas políticos. 5 já teriam caído, um existia no tempo que João estava escrevendo, e outro ainda viria por pouco tempo. A besta é também o 8º, indicando a continuidade decimal que iria para além daquele tempo. Os 10 chifres são esses 10 reis que ainda receberiam o poder e se uniriam então à besta. Todos eles juntos lutariam contra o Cordeiro, representando esse conflito escatológico entre o sistema do anticristo e o próprio Cristo. Mas como sabemos, o Cordeiro vence, porque é o Senhor dos senhores, e os que estão com ele são chamados, são escolhidos e são fiéis. Aqui nós temos uma revelação profunda acerca dos tempos futuros, onde nós encontramos mais uma vez o mundo se alinhando para lutar contra o Cordeiro. Claro que existem detalhes escatológicos aqui a que serem discutidos, que reis são esses, quais serão, isso é uma referência mais ao passado, ao futuro, isso é tudo tão complexo, mas a gente pode ter o sumo disso para nossa edificação, entendendo que os reinos desse mundo se alinham para lutar contra o Cordeiro, e a história segue para um confronto inevitável entre Cristo e os sistemas mundanos. E será então o fim do filme, o terceiro ato da história. O cinema adora uma grande batalha final no fim dos seus filmes. Mas isso aqui não é ficção, é real. A besta reúne reis. Cristo vem com os seus chamados, eleitos e fiéis. E então ele vencerá. Um sistema que volta contra si mesmo. É isso que a gente vê a partir do verso 15. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo, deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu
é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Como a gente já explicou, as águas que são os povos, os próprios aliados da prostituta, os reis e a besta, se voltarão contra a besta. O sistema político que sustentava a falsa religião, agora vai odiá-la, desnudá-la e queimá-la, o que mostra um sistema autodestrutivo no mundo. Mesmo nesse caos, Deus continua no controle, porque é Ele quem incutiu em seus corações o propósito de cumprir a sua vontade. Aqui nós temos então a prostituta identificada com a grande cidade, um centro de poder religioso e político corrompido e condenado. O fim do capítulo chama a atenção porque a prostituta, que antes estava adornada, que é representada nos primeiros versículos como estando muito bem arrumada, agora está despojada, agora está nua, foi desnudada, foi queimada. Porque o mal, irmãos, o mal sucumbirá sozinho. Os aliados da prostituta devoram a prostituta, porque o pecado é canibal. O pecado é canibal, irmãos. O pecado promete salvação, promete alegria, promete felicidade, mas o pecado te engole. O pecado é revolucionário. Sabe que nas grandes revoluções, as revoluções sempre mataram seus filhos. Pensa em Robespierre, que foi assassinado na própria revolução que incutiu. Pensa em Stalin, que foi morto pelos seus revolucionários. A Babilônia é destruída pela mesma besta que a sustentava. O pecado é revolução. É revolução no coração, mas é uma revolução que também nos destrói, como toda revolução. Ela mata e guilhotina aqueles que se entregam a ela. O pecado, irmãos, provém com sua força sedutora do próprio diabo, nos convidando a entregar a nossa vida a algo que nos destruirá. Você não será mais feliz largando a sua família. Você não será mais feliz seguindo a conversa mansa da amante ou do amante. Você não vai ser mais feliz conseguindo mais dinheiro às custas da sua família. Você não vai ser mais feliz tentando ganhar alguma coisa por fora, com aquelas conversas, com a pornografia. Você não vai encontrar aquilo que Satanás mente que você encontrará, entregando o seu coração às coisas que vão contra o próprio Senhor. Porque a nossa glória e honra está depositada em uma cidade que não existe aqui, mas que existe por meio de nós e que perpassa a existência humana. Uma cidade eterna, que tem fundamentos, como diz o livro de Hebreus. Uma cidade que, quando for implantada, um reino que, quando vier, destruirá os reinos do mundo. Por isso que, depois da apresentação da Babilônia, nós temos esse anúncio dessa queda da Babilônia, da grande prostituta. Há uma sentença divina contra essa cidade no capítulo 18. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas de sua luxúria. A queda da Babilônia, então, é proclamada por um anjo com grande autoridade, cuja glória ilumina a terra, ecoando manifestações divinas do Antigo Testamento. A cidade que parecia gloriosa, agora é revelada como uma morada de demônios e refúgio de impureza. Aqui é falado no passado, caiu, mas ela não caiu ainda. Mas é uma certeza, um juízo certo, total e irreversível. Essa é a declaração dos céus, irmão. Caiu. Esse mundo com a sua glória já caiu. Os valores terrenos já caíram. Por que nos dedicar? Por que nos entregar a um mundo que já está marcado para a destruição? O comércio, a política e a religião foram todos corrompidos por sua influência maligna e agora recebem o juízo de Deus. Porque quando Deus julga, a falsa glória perde o brilho, a cidade cai. Apenas o subsolo do esgoto espiritual é revelado. As luzes do palco se apagam e apenas os bastidores sujos desse espetáculo demoníaco se tornam à mostra.
Somos chamados então, irmãos, a sair dessa Babilônia. João está revelando algo sobre o futuro, mas há um convite para o presente. Verso 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida em tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é o pranto. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julga. Deus então chama o seu povo a sair dessa cidade, antes que os juízos caiam sobre ela. É um eco do chamado feito a Ló em Gênesis, é uma repetição do chamado em Jeremias 51. A separação aqui não é só física, ética, é espiritual. Não é a ideia de simplesmente sair fisicamente de uma cidade, como quem pega um ônibus e se muda. É sair de um sistema maligno e demoníaco. Babilônia acumulou pecados, agora recebe punição proporcional. A sua arrogância será quebrada subitamente em um só dia. Deus nos chama à separação, Deus nos chama à santificação. Ser santo é fugir da sedução do mundo. Jó precisava sair de Sodoma, assim como nós temos que sair dessa lógica demoníaca de vaidade, de autossuficiência, de ganância, de lascívia. Não basta odiar o pecado nas palavras, é preciso sair da Babilônia. Não basta condenar os pecados, é preciso sair da morada onde você vive, largar a sua cidade, ir para outro lugar. Encontrar Cristo e viver em santidade não é um jogo de palavras, não é acertar o discurso, é mudar de cidade, é deixar tudo para trás, é virar errante pelo mundo, vivendo por valores maiores, superiores, para não cairmos na sedução do mal. Mas os homens amam a cidade do pecado, choram diante da promessa do fim. Nós, cristãos, louvamos, engrandecemos ao Senhor. O Apocalipse para nós não é um terror, o Apocalipse para nós é uma esperança. Desejamos o Apocalipse, porque sabemos que a destruição da cidade dos homens é a implantação da cidade de Deus. Mas aqueles que vivem pelo mundo lamentam, choram a perspectiva do fim de sua glória humana. É o que vemos a partir do verso 9. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até de almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo que é dedicado, tudo que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio dela se enriqueceram, ficarão longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça de seu incêndio, gritavam: que cidade se compara àquela grande cidade?
lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa de sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus. E também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. Irmãos, é um texto que descreve o mundo pranteando, um mundo chorando, um mundo lamentando por tudo de glorioso que recebeu dessa grande cidade. A linguagem aqui lembra a própria Roma, a glória de Roma, mas Roma aqui aparece como um símbolo dessa grande Babilônia futura que se expressará. Reis, comerciantes, navegadores choram, lamentam a queda da Babilônia, não por arrependimento, mas porque perderam sua glória e seu lucro. A longa lista de mercadorias aqui revela o luxo extremo, inclusive o tráfico de almas humanas. Em contraste, o céu se alegra. O lamento dos ímpios mostra onde estava o seu tesouro. A alegria dos santos mostra onde está a sua esperança. Deus julgou com justiça e vingou o sangue dos seus servos. O que é que lhe faria chorar? O que é que lhe faria lamentar? A queda da fé? Ou a queda do corpo? A perda da palavra ou a perda dos bens? Um crash financeiro, uma perda de valores investidos, tudo isso gera desespero para alguns. No grande crash de 29, pessoas pulavam da ponte, choravam a perda da glória humana. Mas quantos de nós choramos por uma igreja morna? Quantos de nós choramos pela obra missionária que não avança? Quantos de nós colocamos o nosso coração nos valores eternos, ao invés de colocar nos valores humanos? Quantos crentes têm o seu interior movido de igual forma aos descrentes, valorizando o mundo da mesma forma que o descrente valoriza? Quando nós não deveríamos nos espantar com os males do mundo à nossa volta. Te espanta tu? Perguntou Agostinho, quando Roma foi invadida pelos bárbaros. Te espanta tu que os reinos humanos caiam? Ele vai dizer, você deveria se espantar que eles estejam durando tanto. Você se espanta com o caos político? Você se espanta com os problemas econômicos? Você se espanta com a queda moral? Você devia se espantar que ainda haja um mundo à nossa volta. Irmãos, quem lucra com a Babilônia lamenta a sua queda. Mas quem espera o reino se alegra com o seu fim. Quando olhamos para o mundo que sofre, que se esfarela, sim, sofremos os efeitos disso. Mas entendemos espiritualmente que essa é a história caminhando em direção à sua derrocada final, porque a Babilônia ruirá junto com a sua glória, junto com os seus valores. Há um silêncio diante dessa queda. É o que a gente vê do verso 21 ao verso 24. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a lançou no mar, dizendo: assim, com ímpeto, será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum, de qualquer arte que seja. E nunca mais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrada sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre ela. A destruição da Babilônia é final. O anjo lança uma pedra de moinho ao mar, simbolizando a queda repentina e irrecuperável. Tudo cessa. A música, o trabalho, a luz, os casamentos, o comércio desonesto, a perseguição aos santos, então são julgados. Não há redenção para a cidade que matou os profetas e vendeu as almas dos santos. Deus calou a Babilônia. O juízo de Deus então silencia a música do mundo, onde toda festa, onde toda balada, onde todo comércio, onde as premiações, onde as glórias e as seduções são então encerradas. O mundo vira um grande shopping à meia-noite. Você já foi assistir um cinema na sessão noturna?
Uma vez eu fui assistir uma pré-estreia de alguma coisa do Iguatemi. O filme devia ter começado meia-noite. Acho que foi quando eu descobri que eu não consigo mais assistir filme à meia-noite. E aí eu durmo metade do filme sempre, não sei porque eu ainda insisto. E aí 2 da manhã eu estou saindo da sala de cinema. Um cinema de madrugada é a coisa mais próxima de um filme de terror que você consegue ver. De dia, quando eu entrei no cinema, era gente, era criança, era família, era luzes, música, brilho, alegria, compra. Depois daquele tempo, então, é silêncio, é escuridão, é o marasmo. O mundo, irmãos, se tornará em ruína, em mero escombro, esvaziado à força. Toda cidade que rejeita Deus será um dia nada mais que um cemitério. Os valores desse mundo que rejeitam o Senhor se converterão no silêncio e no vazio. Virá a queda da Babilônia, a grande prostituta. É isso que é revelado no capítulo 19. Claro que isso acontece diante de um céu que glorifica. Versos 1 e 4 falam de uma celebração do céu em Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todos sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Depois da queda da Babilônia, irmãos, o céu explode em adoração. A multidão celestial louva a Deus, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. A expressão aleluia é usada 4 vezes nesse capítulo, marcando júbilo absoluto pelo fim do sistema que corrompia a terra. A fumaça que sobe para sempre simboliza esse juízo completo e eterno. Todos reforçam esse louvor, aleluia, amém. Porque quando a justiça chegar, quando então a justiça de Deus for plena, os santos celebrarão. Aleluia, irmãos, não é só uma declaração de gratidão. Será a representação de uma guerra espiritual finalmente vencida, onde o pecado terá sido destruído, onde tudo aquilo que nos seduz não terá mais poder de nos levar ao caminho do erro, onde venceremos a morte, onde venceremos as tentações, onde venceremos o diabo. Será o fim, irmãos, onde cantaremos como um povo liberto, celebrando o fim dos sistemas opressivos do mal. Os céus, irmãos, não são indiferentes ao mal e à injustiça. O céu cantará alegre a queda da Babilônia. Nisso a noiva se prepara para o seu cordeiro. Está no verso 5 em diante. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e de como fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou só um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Irmãos, o foco agora começa a se voltar novamente para a meretriz e a noiva. O contraste é claro. A falsa mulher é julgada.
A verdadeira esposa é exaltada. A ceia das bodas do Cordeiro, então, é a união final entre Cristo e o seu povo, onde estaremos vestidos de um linho finíssimo, que são as boas obras de justiça dos santos, onde a nossa vida de santidade, a nossa fidelidade nos adornará. Irmãos, a Babilônia nos convida à sua prostituição, mas estaremos vestidos de boas obras, pela nossa fidelidade conquistada e vivida pela força de Cristo, por não ouvirmos o canto da Babilônia, por não cedermos aos convites do pecado, nos vestiremos de santidade. Toda vez que dizemos não ao pecado, toda vez que rejeitamos o convite de Satanás, toda vez que dizemos não a tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, nós estamos tecendo roupas de justiça que usaremos para sempre diante de Deus nos céus. A noiva estará pronta e preparada. João tem uma tentação de ser idólatra aqui. Eu acho isso fascinante. Porque a idolatria destruiu os povos na terra. João observa isso. E João tenta adorar um anjo. Eu acho isso maravilhoso. O anjo convida João a não fazer aquilo. João parece que está confundindo as coisas. Ele é apontado à adoração genuína que é ao Senhor. É incrível, irmãos, porque em um texto tão claro sobre a sedução do pecado no mundo, um texto tão claro que a gente pode estar sentado aqui ouvindo e dizendo, sim, pastor, é isso mesmo, a tentação do diabo é terrível, a cidade dos homens quer nos seduzir, não poderemos seguir esse caminho do mal, vamos nos vestir de boas obras. A tentação da idolatria ainda é sutil. Você pode adorar aquilo que deveria ser um instrumento para te apontar ao único que deveria ser adorado. O anjo era só um mensageiro. E João quis adorar o anjo. É um alerta poderoso. Porque quantos não idolatram sermões ao invés de adorarem o Cristo que está sendo pregado? Quantos não idolatram igrejas ao invés de adorarem o Cristo para o qual a igreja aponta? Quantos não adoram certas tradições religiosas, ou certos pregadores, ou certas lideranças, ou certos modelos de igreja, ao invés de adorarem o único que deveria receber o genuíno louvor? João expressa e escreve com muita humildade sobre si, para nos lembrar que os pecados da Babilônia não é só uma questão de olhar para fora. Veja como o mundo é idólatra. João nos alerta que a idolatria está aqui. Sim, o mundo se prostitui com a Babilônia. Sim, a igreja se adorna para um casamento. Mas mesmo esta noiva precisa lutar contra a Babilônia que está dentro dela. Nós nos vestimos, irmão, de linho puro. A Babilônia se veste de um verde, se veste de escarlate. Mas se não cuidarmos, dentro de nós, pode existir aquilo que nos afasta da verdadeira cidade de Deus. Porque a cidade dos homens é uma cidade de amor próprio. E quanto disso não está dentro de nós? O que precisamos é do anjo de Deus, nos apontando de volta todos os dias ao verdadeiro caminho da adoração. É a palavra nos lembrando que nós podemos, mesmo fazendo parte do povo de Deus, continuar com um coração que valoriza aquilo que a Babilônia valoriza. Por isso que a nossa esperança, irmãos, não está em nós. Não está na nossa capacidade de juntar justiça. Não está na nossa capacidade de sermos grandes, de sermos santos, de sermos poderosos. A nossa esperança está na justiça e na vinda do cavaleiro fiel. É o que vemos a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo.
está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham e reúnem-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram de suas carnes. É a descrição da destruição e do fim de um mundo caído. João vê o céu aberto, Cristo vindo como cavaleiro fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Olhos de fogo revelam o seu discernimento absoluto. Os muitos diademas em sua cabeça mostram a sua autoridade sobre todos. O nome oculto e o título Verbo de Deus revelam a sua identidade divina. Ele vem vestido com um manto tingido de sangue, indicando a sua obra redentora e o julgamento também que está prestes a realizar. A espada que sai de sua boca simboliza o poder da palavra que condena e vence. Ele derrota a besta, derrota o falso profeta, que são lançados no lago de fogo, lançados no inferno eternamente. Os exércitos inimigos são aniquilados. As aves então ceiam a carne dos inimigos, o que contrasta a ceia das bodas do Cordeiro, os dois destinos escatológicos dessas duas cidades. Uma cidade, a cidade de Deus, ceiará nas bodas do Cordeiro para sempre, enquanto a cidade dos homens será servida de alimento para as aves. Cristo virá, meus irmãos, e esta é a nossa esperança. É por isso que desejamos o Apocalipse, porque Ele virá não só como Salvador, mas como guerreiro. Ele é o leão que ruge em batalha. Ele é aquele que foi julgado e agora julga. Aquele que morreu, mas que agora cavalga. Aquele que sangrou, mas que agora pisa o lagar. Ah, irmãos, que mensagem gloriosa. É uma mensagem de um livro que não nos revela apenas o futuro, mas que nos inspira para agora, porque agora mesmo a Babilônia seduz. Agora mesmo a prostituta tenta parecer rainha. Agora mesmo os reinos deste mundo se levantam contra o Cordeiro. Mas o fim da Babilônia está selado. Caiu a grande Babilônia. A besta será vencida, a meretriz será julgada, e então a noiva será exaltada. O Cordeiro virá, fiel e verdadeiro. A pergunta que fica é: qual cidade é a nossa? Quem nós adoramos? Qual voz nós seguimos? As seduções da grande prostituta que nos convidam ao pecado, ou a palavra fiel e verdadeira do Cordeiro que foi morto, mas venceu e vencerá eternamente? Eu não quero estar no time dos que perdem. Eu quero estar diante dessa vitória gloriosa. E por causa da certeza dessa vitória gloriosa, nós podemos conservar esperança. Nós podemos conservar um olhar de certeza. Nós podemos, irmãos, viver cientes de que sempre renasceremos de qualquer cinza. Nós podemos ter força
para enfrentar qualquer dificuldade dessa vida. Nós podemos ter estrutura para sobrepujar qualquer tentação. Porque, irmãos, o convite do pecado é mentiroso e sedutor. Mas a revelação do Apocalipse nos dá a certeza de que as aves comerão da carne dos valores do mundo. De que Cristo pisará o lagar da vida blasfema. De que as tentações da prostituição do pecado nunca se compararão com a glória eterna de participar da festa de noivado, das bodas do Cordeiro que venceu. O nosso Cristo virá, uma espada sairá de sua boca, no seu manto e na sua coxa haverá a declaração de que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como podemos ouvir e nos deixarmos seduzir por qualquer promessa de alegria menor nessa vida? Se crermos nisso, e se crermos nisso com força e com vigor, o chamado da grande prostituta nunca será doce o bastante para nos tirar da cidade que tem os verdadeiros fundamentos. Vamos orar a Deus e pedir que Ele nos ajude a permanecermos fiéis nisso. Senhor, nós pedimos que a Tua glória, que o Teu poder, que a Tua majestade nos sustentem. Esse mundo será derrotado, Senhor. Esse mundo será derrubado. Esse mundo estará rendido. E Tu permanecerás como o único Senhor. Que possamos, então, diante desses reinos que são derrubados, permanecermos fiéis a Ti, que é o único. Assim oramos, no santo nome de Jesus. Amém.